Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 241, estaremos lendo os capítulos 10, 11 e 12 do livro de Ezequiel. Capítulo 10. A visão das brasas de fogo. Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhando à forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou o homem, e a nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se da nuvem e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. O tatalar das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Tendo o Senhor dado ordem ao homem vestido de linho, dizendo: Toma fogo entre as rodas, dentre os querubins. Ele entrou e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que está entre os querubins. Tomou dele e o pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. Tinham os querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. A visão das 4 rodas. Olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como a pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, tinham as 4 a mesma aparência, eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. Para onde ia a primeira, seguiam as outras e não se viravam quando iam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas que os 4 tinham, estavam cheios de olhos ao redor. Quanto às rodas, foram elas chamadas girantes, ouvindo-o eu. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos, e o rosto do primeiro era rosto de querubim, o do segundo rosto de homem, o do terceiro rosto de leão e o do quarto rosto de águia. Os querubins se elevaram. São esses os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, as rodas não se separavam deles. Portanto, eles paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. A glória de Deus abandona o templo. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança das mãos de homem debaixo das asas. A aparência dos seus rostos era como a dos rostos que eu via junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada qual andava para a sua frente. Capítulo 11. O juízo de Deus contra os chefes do povo. Então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olhava para o oriente. À entrada da porta estavam 25 homens, no meio deles via Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaias, príncipes do povo. E disse-me: Filho do homem, são estes os homens que maquinam vilezas e aconselham perversamente nesta cidade, os quais dizem: Não está próximo o tempo de construir casas, essa cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza ao filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: Fala, assim diz o Senhor. Assim tendes dito à casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nessa cidade, e deles enchestes as suas ruas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: os que vós matastes e largastes no meio dela são a carne, e ela a panela. É vós outros, porém, vos tirarei do meio dela.
Temestes a espada, mas a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus. Tirar-vos-ei do meio dela, e vos entregarei nas mãos de estrangeiros, e executarei juízo sobre vós. Caireis a espadas, nos confins de Israel vos julgareis, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no seu meio. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor, pois não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos, antes fizeste segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Ao tempo em que eu profetizava, morreu Pelatias, filho de Benaias. Então caí com o rosto em terra, clamei em voz alta e disse: Ah, Senhor, darás fim ao resto de Israel? Promessa de restauração de Israel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Deus: Ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Dize ainda: Assim diz o Senhor Deus: Hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali, e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas aquele cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanharam, e a glória de Deus Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade, e se pôs por sobre o monte que está na oriente da cidade. Depois o Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão a Caldeia para os do cativeiro, e de mim se foi a visão que eu tivera. Então falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Capítulo 12. O profeta descreve o cativeiro. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio, e de dia sai à vista deles para o exílio, e do lugar onde estás parte para outro lugar à vista deles. Nem pode ser que o entendam, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, traze para a rua de dia a tua bagagem de exílio. Depois, à tarde, sairás à vista deles como quem vai para o exílio. Abre um buraco na parede à vista deles e sai por ali. À vista deles, aos ombros a levarás, às escuras a transportarás. Cobre o rosto para que não vejas a terra, porque por sinal te pus a casa de Israel. Como me ordenou, assim o fiz. De dia levei para fora a minha bagagem de exílio. Então, à tarde, com as mãos, abri para mim um buraco na parede. Às escuras eu saí, e aos ombros transportei a bagagem à vista deles. Pela manhã veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde que fazes tu? Dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Esta sentença refere-se ao príncipe de Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: Eu sou o vosso sinal. Como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles levará aos ombros a bagagem, e às escuras sairá. Abrirá um buraco na parede para sair por ele. Cobrirá o rosto para que seus olhos não vejam a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado nas minhas malhas. Levá-lo-ei à Babilônia, à terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que venha a morrer ali. A todos os ventos espalharei todos os que para o ajudarem estão ao redor dele, e todas as suas tropas desembainharei a espada após eles.
Saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome e da peste, para que publiquem todas as suas coisas abomináveis entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e ansiedade, e dirás ao povo da terra: Assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: O seu pão comerão com ansiedade, e a sua água beberão com espanto, pois que a sua terra será despojada de tudo quanto contém, por causa da violência de todos os que nela habitam. As cidades habitadas cairão em ruínas e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia? Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Farei cessar esse provérbio, e já não se servirão dele em Israel. Mas dize-lhes: Os dias estão próximos, e o cumprimento de toda a profecia. Porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio-me ainda a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: A visão que tem este é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão muito longe. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã, beijos, beijos.